Irmãos e irmãs, paz e bem, que bom tê-los novamente no nosso programa Católicos em Missão. Quero suscitar para vocês alguns questionamentos antes de darmos prosseguimento ao nosso momento de formação. Você sabe por que você é batizado? O que significa o batismo? Você se lembra quando foi seu batismo? Essas perguntas são muito importantes porque elas dizem questão não somente a uma coisa que passou em nossa vida, mas que implica diariamente na nossa existência, o batismo. E a partir dessas perguntas nós já deduzimos então que o nosso encontro de hoje é sobre batismo. E vamos fazer algumas reflexões sobre este sacramento. Então, primeiramente, por que a igreja batiza? O batismo na igreja, ele é um mandato. Jesus deu a seus discípulos o mandato, onde nós encontramos em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus diz assim: "Ide fazer discípulos meus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Então o batismo ele está ligado à evangelização e também está ligado à fé. Porque o batismo é essa porta que se abre para a comunhão com a igreja e a comunhão também com os outros filhos de Deus que são batizados. Então logo deduzimos e sabemos que o batismo na igreja não foi inventado, não foi um capricho pessoal, mas é um desejo íntimo de Deus de fazer o ser humano participante de sua vida, participante da sua alegria, participante do seu amor. E o batismo nos incorpora a essa realidade. Tanto que podemos fazer um pequeno paralelo dizendo que nós, através do batismo, somos revestidos de Cristo. Ou seja, nós usamos as roupas de Cristo para que Deus, olhando nós, reconheça em nós como filhos e filhas amados. Então, isso nos torna participantes da família de Deus. E outra coisa importante é que o batismo ele é sinônimo de vida nova, porque batismo significa imergir, significa mergulhar e ressurgir para um novo tipo de vida, uma nova maneira de ser. A outra pergunta é: por que nós necessitamos do batismo? Queridos irmãos e irmãs, sabemos de forma muito prática que a nossa vida, nós seres humanos, nós não somos sempre aquilo que gostaríamos de ser. A nossa vida ela é marcada por falhas, é marcada por erros, porque somos seres finitos, somos seres limitados e propensos à queda, propensos ao pecado. E nós necessitamos do batismo como essa força de Deus, o Espírito de Deus que atua em nós e faz a gente vencer as amarras do pecado, as amarras do erro, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então o batismo ele é um mandato e uma necessidade também do ser humano que busca em Deus e encontra nele a força necessária para dizer não ao mal. O mal existe e sabemos que enquanto vivermos vamos ter sempre que dizer não, mas é preciso crer em Deus. Então o batismo é essa força em cada um de nós. Necessitamos do batismo, sim. Outra coisa importante, antes de partir para uma terceira pergunta a ser respondida, é por que então que se batiza crianças? Essa é uma pergunta muito discutida, porque batizar criança parece que há um impedimento bíblico, mas não é verdade. Batizar criança não é também uma invenção da igreja moderna. Nós recebemos da antiga tradição que batizar crianças fazia parte também da forma de Deus e da igreja e adentrando os ambientes domésticos. Além da alta taxa de mortalidade que existia no mundo antigo, também a igreja percebeu que já que o batismo ele não é um mérito pessoal, mas é um dom de Deus para a pessoa, não podemos privar as crianças desse dom. Não podemos privar as crianças de serem revestidas das graças de Deus, revestidas de Cristo e receberem a filiação divina. Todavia, uma coisa muito importante,
que independente se a pessoa ela é batizada ainda criança ou quando adulta, o batismo ele sempre necessita de uma iniciação, seja antes do batismo, no caso quando adulto, ou posterior ao batismo quando é criança. Por que iniciação? Porque a iniciação cristã é a garantia de que essa fé ela vai alcançar um grau de maturidade o suficiente para que o seu testemunho seja verdadeiro, fiel e digno de crença, digno de ser levado a sério. Para terminarmos a nossa reflexão sobre o batismo, perguntemo-nos o que significa ser batizado na nossa vida cotidiana. Então, irmãos e irmãs, faça aqui uma pequena consideração sobre os primeiros cristãos, porque deles também recebemos a herança da nossa vida de fé. Os cristãos antes, quando eles se encontravam em meio às dificuldades, mesmo quando a religião ainda não era institucionalizada, quando não podiam viver a sua fé de forma aberta, ser batizado implicava viver segundo a vontade de Deus. Viver segundo a vontade de Deus, onde nos dá uma nova perspectiva de vida, superando o pecado, superando a morte, superando tudo aquilo que divide a comunidade. Por isso que ser cristão era sinônimo era ser diferente. Por isso que os cristãos, nos primeiros séculos, adquiriram muitos adeptos, porque eles eram bons homens, boas mulheres, bons cidadãos e testemunhavam a sua fé até a morte. Testemunhavam a sua fé até as últimas consequências. E ver o nosso batismo hoje é viver a vontade de Deus, de Cristo, onde nós estamos. Certamente, sermos justos, sermos bons profissionais, bons professores, estudantes, bons pais, boas mães, vivendo o mandamento de Deus. E ser batizado não é sair do mundo, pelo contrário, é viver no mundo com uma perspectiva diferente, porque a boa nova de Cristo, ela renova, ela recria relações, ela muda o ser humano, porque a boa nova de Cristo nada mais é que resgatar no ser humano a sua dignidade de filho e filha de Deus. E se você vive essa dignidade, com certeza outras pessoas perceberão e dirão que vale a pena ser cristão. Vale a pena porque ser cristão é ser uma pessoa de Deus, do bem, fazendo o bem, onde você está, onde você estiver. Reflita sobre isso. Reflita se a sua fé ela implica viver seriamente valores cristãos nos seus ambientes. Reflita se o seu batismo faz de você uma pessoa diferente e também feliz, porque senão precisamos voltar às fontes, precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, ou quem sabe precisamos renovar a nossa profissão de fé. Fique então para nós essa reflexão sobre o batismo e essas implicações práticas. Fiquem agora com o Frei Germano e o momento de oração. Paz e bem. O programa Católicos em Missão não chega ao final. Nós chegamos ao momento em que o tempo nos convida no programa a nossa oração. A oração que desejamos, junto com a ternura dessa mamãe querida, com o nome de Nossa Senhora Peço Socorro, um título, com nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, com todos nós reunidos, nós possamos continuar reunidos na fé para celebrar a ação de Deus. Um convite à oração que agora eu lhe faço, para você comigo elevar a Deus palavras, nem tanto, mas o teu coração que fala ao Senhor com fé e esperança. Pai de bondade, Deus de amor, nós te agradecemos, Jesus, pela Páscoa. Tua vida veio ao nosso encontro, Centro Suprema. Concedeu à tua mãe, nossa mãe Maria, a perseverança de esperar o dia em que viria a luz eterna, já na ressurreição do Filho e nosso Senhor Jesus Cristo.
Pedimos, Jesus, que pela intercessão da Virgem Maria, perseverante, de oração, do trabalho, de eternos títulos, ela possa nos conduzir a Ti e Tu, Senhor, elevar-nos ao Pai com as eternas e santas ações que a Igreja faz e pratica na humanidade. Assim, com a oração de um povo que unido caminha, uma oração que se torna viva e eficaz, aonde a Igreja vive. Isso nós te pedimos e colocamos em Tuas mãos, pedindo a companhia da bem-aventurada Virgem Maria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Este programa encontrou esse recanto que nós novamente lembramos. A paróquia de Santa Cruz, Conjunto Juricaba, no domingo aqui a missa, 6h30 da manhã, 19 horas, para você participar. Agradecemos ao Padre Celso, pároco, aos coordenadores comunitários, desejamos aos líderes, aos leigos e leigas, ao povo de Deus dessa paróquia, continuem sendo católicos em missão para uma boa evangelização, como já está sendo. E assim, ao Deus nós suplicamos a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de tantos títulos, nossa mãe querida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nossa missão continua, investigando, procurando, pesquisando, formando, preparando matérias para você. O próximo programa nos espera. Ore por nós, contribua conosco em todo sentido que puderes, e assim estaremos de novo daqui a pouco junto no próximo programa do Católicos em Missão. Fique com Deus e com a Virgem Maria, e o Senhor sempre nos mantém unidos na fé.